Você acha que conhece Cristiano Ronaldo? O fenômeno do Manchester, a lenda do Real Madrid, o contrato bilionário na Arábia. Mas hoje, nós não vamos falar de gols. Hoje, nós vamos desmontar peça por peça a estrutura financeira de Cristiano Ronaldo. Isso não é um vídeo sobre futebol. É um estudo de poder, estratégia e construção de fortuna. A autópsia começa agora. Cristiano Ronaldo nasceu em 5 de fevereiro de 1985, em Funchal, na Ilha da Madeira, uma região bonita, turística, mas distante do centro econômico e esportivo de Portugal continental. Ele cresceu no bairro de Santo Antônio, em uma família simples. O pai, José Diniz Aveiro, trabalhava como jardineiro e roupeiro de clube local. A mãe, Maria Dolores, fazia trabalhos como cozinheira e faxineira. O dinheiro era curto, muito curto. A casa era pequena. Cristiano dividia quarto com os irmãos. Não havia luxo, não havia conforto, havia necessidade. E necessidade, na infância, molda a mentalidade. Desde muito cedo ele demonstrou uma energia diferente. Competitivo, obsessivo com bola, incapaz de aceitar derrota até mesmo em jogos de rua. O futebol não era apenas diversão, era fuga, afirmação, identidade. Com cerca de 8 anos, ele começou a jogar pelo Andorinha, clube onde o pai trabalhava. Depois, foi para o Nacional da Madeira. Ali, o talento começou a ficar impossível de ignorar. Mesmo sendo franzino, tinha velocidade, coordenação e uma confiança desproporcional à idade. Mas havia um problema estrutural. A Madeira não oferecia o mesmo nível de visibilidade e desenvolvimento que Lisboa. Se ele quisesse realmente virar profissional, precisava sair da ilha. E é aqui que acontece uma das decisões mais difíceis e financeiramente decisivas da história dele. Com apenas 12 anos, Cristiano faz testes no Sporting CP em Lisboa. O clube vê potencial imediato e oferece vaga na academia. Só que aceitar significava atravessar o oceano, deixar família, amigos e tudo o que ele conhecia. Para uma criança de 12 anos, isso não é apenas uma oportunidade, é um rompimento. A família hesitou. A mãe conta em entrevistas que chorou ao pensar na separação. Mas também sabia que aquela era talvez a única janela real de mobilidade social para o filho. Não era uma escolha confortável. Era uma escolha estratégica. Cristiano viajou sozinho para o continente. Morou inicialmente na academia do Sporting, em Alcochete. Dividia alojamento com outros jovens. Enfrentou solidão, bullying pelo sotaque madeirense e momentos de dúvida. Há relatos de que chorava com frequência nas primeiras semanas. Mas ali nasce algo que explica toda a construção financeira futura: resiliência. Ele poderia ter voltado. Muitos voltam. A distância emocional pesa. A pressão pesa. Mas ele ficou. E ficar significava aceitar uma vida disciplinada, quase militar. Treinos intensos, alimentação controlada, estudos conciliados com futebol. Ele começou a tratar o próprio corpo como instrumento de trabalho muito antes de virar profissional. Aos 15 anos, enfrenta um susto sério. É diagnosticado com um problema cardíaco, taquicardia. Passa por um procedimento cirúrgico para corrigir a condição. Em vez de interromper a trajetória, volta aos treinos poucas semanas depois. Esse episódio reforça algo fundamental. A carreira dele sempre esteve à beira do risco. Essa fase é crucial para entender a mentalidade financeira posterior. Quando alguém sai de casa aos 12 anos para perseguir um sonho, aprende cedo que segurança não é garantida, que tudo pode acabar, que o corpo é ativo finito. Essa consciência, muitas vezes, é o que diferencia atletas que gastam de atletas que acumulam. Cristiano amadurece rápido. Aos 16 anos, já treina com categorias acima. Aos 17, estreia pelo time principal do Sporting. Aos 18, já é observado por gigantes europeus. O menino que saiu da Madeira não saiu apenas para jogar futebol. Ele saiu porque entendeu
mesmo que intuitivamente, que aquela era a única chance real de mudar o destino financeiro da família inteira. E essa decisão precoce explica quase tudo que vem depois. A obsessão por treinar mais, a disciplina alimentar, a longevidade absurda, a preocupação em maximizar cada contrato, a necessidade de transformar renda em patrimônio. Ele aprendeu cedo que oportunidade é rara, e quando a oportunidade chegou, ele nunca mais soltou. No futebol moderno, um jogador é um ativo, e o Sporting percebeu que tinha nas mãos um ativo raro. Em 2003, após um amistoso marcante, o Manchester United pagou cerca de 12 milhões de libras por aquele adolescente magro de 18 anos, um valor recorde para um jogador tão jovem na Inglaterra naquela época. Ali, Cristiano deixou de ser promessa e passou a ser patrimônio. É importante entender como o dinheiro funciona nesse sistema. Quando um clube contrata um jogador, paga uma taxa de transferência ao clube anterior. Isso é a compra do ativo. Depois, paga salário, bônus por metas, prêmios por títulos. Paralelamente, existe outra engrenagem: direitos de imagem. Marcas pagam para usar o rosto, o nome e a influência do atleta. Quanto maior a performance, maior a audiência. Quanto maior a audiência, maior o valor comercial. No Manchester United, Cristiano entra na liga mais midiática do planeta. Aprende inglês, branding e disciplina profissional extrema. Estimativas apontam que nessa fase ele recebia aproximadamente 20 milhões de dólares por ano. Cristiano Ronaldo começou a entender que sua imagem era tão valiosa quanto seus gols. Foi ali que nasceu a relação com a Nike, que anos depois resultaria em um contrato vitalício, podendo chegar à casa de $1 bilhão. Perceba a inteligência disso. Um contrato vitalício significa renda que ultrapassa o tempo de carreira. É transformar performance temporária em receita potencialmente permanente. Mas o verdadeiro salto veio em 2009. Quando o Real Madrid pagou 94 milhões de euros por sua transferência, estabelecendo um novo recorde mundial na época, aquilo não foi apenas uma compra esportiva. Foi uma aquisição estratégica de marca global. No Real Madrid, Cristiano se tornou um fenômeno planetário. Ganhou Champions League, bolas de ouro, multiplicou sua exposição. E aqui está o ponto-chave. Exposição é alavancagem financeira. A estimativa de ganhos chegou perto de 90 milhões anuais. Depois, na Juventus, ultrapassou a marca de 100 milhões por ano. Enquanto muitos atletas dependem exclusivamente do salário, Ronaldo construiu múltiplas fontes de renda. Em 2020, estimativas amplamente divulgadas apontaram que ele havia ultrapassado $1 bilhão em ganhos acumulados na carreira, sendo centenas de milhões vindos de contratos fora de campo. Ele entendeu algo que poucos entendem. Você não pode depender de uma única torneira de dinheiro. Por isso, a partir do auge esportivo, começou a converter renda em ativos reais. Imóveis, propriedades de luxo em Portugal, Espanha e outros países europeus. Mansões em áreas valorizadas, coberturas em bairros nobres. Imóvel não é apenas símbolo de status, é reserva de valor, é proteção contra a inflação, é diversificação geográfica de patrimônio. Mas ele não parou aí. A marca CR7 nasceu como licenciamento, roupas íntimas, perfumes, produtos digitais. Depois, evoluiu para a hospitalidade com os hotéis Pestana CR7, em parceria com um dos maiores grupos hoteleiros portugueses, hoje com unidades em Funchal, Madeira, Lisboa, Madrid, Nova York, Times Square. Cristiano entra como sócio investidor e dono da marca. O grupo Pestana entra com gestão operacional e expertise hoteleira. Receita vem de diárias, eventos, alimentação, experiências de marca. Firmou parceria com a rede internacional Crunch Fitness. Modelo: Joint Venture para a expansão de academias com o conceito CR7. Ele não é operador direto, mas participa da sociedade.
é coerente com sua marca pessoal: disciplina, performance, longevidade. Além do núcleo CR7, Ronaldo também tem participação na empresa de transplante capilar Insparia, clínicas na Espanha e Portugal, sociedade com grupo empresarial espanhol, investimentos em tecnologia e startups, participações minoritárias em negócios digitais. Esses investimentos são menos divulgados em detalhes financeiros, mas seguem a mesma lógica: diversificação. No Brasil, Cristiano Ronaldo adquiriu uma unidade no Yacht House by Pininfarina, desenvolvido pela FG Empreendimentos, um dos edifícios residenciais mais altos e luxuosos da América Latina, localizado em Balneário Camboriú. Os valores divulgados na mídia colocam as unidades do empreendimento na faixa de 50 milhões de reais a mais de 100 milhões de reais, dependendo do andar e personalizações. Após a compra, Cristiano firmou uma parceria institucional com a FG Empreendimentos, tornando-se embaixador internacional da marca e parceiro estratégico em projetos imobiliários de alto padrão. O grande segredo da máquina da fortuna de Cristiano Ronaldo envolve uma lógica sofisticada. Ele não precisa operar cada negócio. Ele entra com a marca, com o nome, com o poder de atração e transforma a reputação em fluxo de caixa. Isso é escalabilidade, a força das redes sociais, a maior plataforma do esporte. Cristiano Ronaldo é, consistentemente, a pessoa mais seguida do mundo no Instagram. Ele possui centenas de milhões de seguidores, número superior à população de muitos países. O que isso significa? Significa que ele é um canal de mídia próprio, um veículo publicitário direto, uma plataforma global sem intermediários. Antes, atletas dependiam da TV e da imprensa. Hoje, Ronaldo publica e alcança o planeta instantaneamente. Relatórios de mercado, como o Instagram Rich List, estimam que Cristiano Ronaldo pode cobrar milhões de dólares por post patrocinado, dependendo do formato e da campanha. Enquanto muitos atletas vivem do salário mensal, Cristiano construiu uma estrutura empresarial. Claro que a jornada não foi isenta de riscos. A complexidade de contratos globais e direitos de imagem o colocou no centro de disputas fiscais na Espanha, culminando em acordos e pagamentos milionários. Mas até os erros revelam algo. Quando se opera em escala global, a estrutura financeira se torna sofisticada e arriscada. E então vem a fase mais impactante da história financeira dele: a ida para o Al Nassr FC. Com valores reportados como próximos de 200 milhões de euros por ano, isso quer dizer que só com salário de clube ele recebe mais de 1 bilhão de reais por temporada antes de impostos e custos. Cristiano teve a visão de entrar em um mercado emergente, amplia sua presença no Oriente Médio, fortalece relações institucionais e mantém o topo das listas de atletas mais bem pagos do mundo. Aqui, a pergunta muda. Ele já é rico. Por que continuar? Porque agora o jogo não é mais enriquecer. É consolidar legado e influência. A essa altura, Cristiano Ronaldo já não é apenas um jogador. Ele é uma holding humana, uma marca global com receita recorrente, ativos imobiliários, contratos vitalícios, negócios licenciados e presença digital que alcança centenas de milhões de pessoas. A maioria das pessoas enxerga os carros, os relógios, os jatos. Mas esses são símbolos. A verdadeira fortuna está na estrutura. Performance virou audiência. Audiência virou contrato. Contrato virou ativo. Ativo virou império. E talvez a maior decisão financeira de todas tenha sido invisível. Disciplina extrema. Longevidade. Cuidar do corpo como se fosse uma empresa, porque cada ano adicional em alto nível representa dezenas de milhões em receita. No fim, quando o estádio esvazia e os refletores se apagam, o que permanece não são os aplausos. É o patrimônio construído.
Cristiano Ronaldo não se tornou uma potência financeira por acaso. Ele fez escolhas estratégicas em cada etapa: mudar cedo, aceitar desafios maiores, transformar imagem em negócio, converter renda em ativos e expandir para novos mercados quando já não precisava provar mais nada. Essa não é apenas a história de um atleta que ficou rico. É a história de alguém que entendeu que talento abre portas, mas visão constrói impérios. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like. Isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas. E se inscreve no canal para não perder as próximas autópsias financeiras. Nos vemos no próximo vídeo.